Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima, te dou boas-vindas. Este aqui é o nosso canal Episteme com Marcel, o seu, meu, nosso canal de conhecimento científico aqui no YouTube. Sempre te lembrando que todas as segunda e quinta-feiras, às 22 horas, tem vídeo novo chegando aqui pela área. Se você quer manter-se informado sobre a chegada desse vídeo, você clica no sininho de notificações. Se gostar deste vídeo, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos nas redes sociais. E se por acaso você se agradar do nosso trabalho por aqui, você se inscreva para acompanhá-lo de forma permanente. Galera, hoje eu vou tratar sobre a nomofobia. Antes, porém, de adentrar ao tema de nomofobia, é preciso a gente fazer aqui um prolegômeno, um preâmbulo sobre o papel deste aparelho smartphone na nossa sociedade atual. É notório que o smartphone tem uma importância gigantesca dentro dessa nossa sociedade. Ele conecta as pessoas, ele possibilita a gente conhecer o mundo e o universo, ele faz, como diz os amigos, né, como dizem os amigos e a galera, faz de tudo, inclusive faz ligações telefônicas. Então o smartphone é um ícone, é uma representação forte, é um símbolo da nossa sociedade tecnocêntrica. Quando eu falo tecnocêntrico, você precisa recordar daqueles períodos da história, né? A história é dividida em uns períodos, então nós temos um período antigo, da história antiga, que é caracterizada por um cosmocentrismo. Depois nós temos a Idade Média, que tem uma característica teocêntrica. Chegamos posteriormente à Idade Moderna, que tem o homem como centro, né, das atenções ali. Então é um momento antropocêntrico da nossa história, há uma prevalência da razão, um momento do surgimento do iluminismo. E depois, na pós-revoluções, vamos colocar assim, Revolução Francesa e Revolução Industrial, chega um momento tecnocêntrico, que é este momento que a gente vive na nossa atualidade histórica. E com certeza, sem dúvida alguma, o smartphone se tornou esse ícone, esse símbolo dessa nossa sociedade. Poderíamos chegar, e não seria exagero da nossa parte, dizer que nós vivemos hoje um smartphone centrismo. Poderíamos até fazer uma paráfrase de Protágoras de Abdera. Protágoras de Abdera, que era um filósofo da Grécia Antiga, né, século V a.C. ele viveu, e ele cunhou uma famosa frase esta que inclusive se tornou muito propagada na Idade Moderna, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Então a gente poderia fazer até uma paráfrase desse pensamento de Protágoras e dizer que o smartphone hoje em dia é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. E dada a importância que tem esse aparelho dentro desse contexto nosso atual, é importante a gente trazer até um conceito hoje em dia de sociedade líquida para a gente entender um pouco disso aí. Nossa sociedade pós-moderna, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, é uma sociedade baseada naquilo que ele chama de fluidez, de ser líquida, não ter base. Ou seja, nós temos uma sociedade hoje cujos fundamentos não são postos sobre algo sólido, como ocorria antes da Segunda Guerra Mundial, que a sociedade tinha um pouco mais de solidez nas suas coisas, ou seja, havia solidez familiar, solidez econômica, solidez, embora haja exceções por aí, mas havia situações que tornavam a sociedade mais sólida, ou seja, a própria propositura, o próprio posicionamento da pessoa perante o mundo era um posicionamento mais sólido, as relações eram mais sólidas, os pensamentos eram mais sólidos e por aí em diante. Hoje em dia, principalmente a partir de 1960, segundo ainda a gente traz o pensamento de Zygmunt Bauman, a sociedade se tornou altamente fluida, uma sociedade que, em outras palavras, numa linguagem popular, vive na crista da onda. É uma sociedade que vive das circunstâncias que se apresentam. Aí a gente lembra até de Gasset, né? De Ortega y Gasset, que dizia que eu sou eu e minhas circunstâncias. Então a gente faz até uma interpretação mais alongada disso aí, dizer que nossa sociedade é ela e suas circunstâncias.
E este aparelho smartphone se tornou o ícone dessa sociedade. E a importância do smartphone é tão grande que a gente vê isso através dos números. Para vocês terem uma ideia, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações aqui do Brasil, a Anatel, no mês de abril, o mês que passou agora de 2020, foram registrados 225,6 milhões de aparelhos de telefonia móvel, ou seja, smartphone e celulares. E se você está achando que isso é muito, perceba em comparação se você está achando que é pouco, né, vamos dizer assim, veja a comparação com relação à população. Segundo dados do IBGE, a população atual estimada do nosso país é de 211.571.485 habitantes. Veja que a quantidade de smartphones e aparelhos celulares, entre os quais os smartphones, superam em quase 14 milhões o número de pessoas no Brasil. Se a gente bota para o mundo também, o número de smartphones no mundo é algo realmente aterrador de quantidade. A população atual do mundo é de 7,8 bilhões de pessoas. Desse total, aproximadamente 5 bilhões de pessoas têm aparelhos celulares. E ainda para a gente fechar aqui esses números aqui, o Brasil, nosso país, está na 4ª posição daqueles países que têm maior conectividade com a internet. E dessa conectividade, 97% é feita, essa conectividade 97% é feita por aparelhos de smartphone. Veja a importância, então, que esse aparelho tem dentro da nossa sociedade. Ele representa, hoje, se a gente traz ainda o pensamento de Bauman e faz uma reflexão mais alongada sobre isso, o smartphone, hoje, esse smartphone-centrismo é uma representação de um instinto consumista da sociedade pós-moderna, é um catalisador dos prazeres humanos e um catalisador do individualismo. O smartphone não possibilita uma alteridade autêntica, ou seja, ela possibilita uma alteridade superficial. E a gente vê isso, inclusive, nas próprias críticas que são feitas pelas mensagens de smartphone, quando aquelas pessoas tiram fotos de pessoas mortas e publicam nas redes sociais, se regozijam com o sofrimento alheio através de filmes, de pequenos filmes, de fotos que são tiradas, e ali não há prevalecência da alteridade, há uma prevalecência da subjetividade, ou seja, a pessoa quer angariar seguidores, quer angariar admirações, quer angariar likes e etc. Então a gente perceba que realmente o smartphone, embora seja tão importante para essa conectividade no mundo, ele se torna igualmente patológico, é proporcionalmente patológico a essa situação de conectividade. E aí a gente vai trazer então um problema que tem causado a utilização indisciplinada do smartphone, que é a chamada nomofobia. Nomofobia, já digo de vocês de início, não é um nome, não é uma nomenclatura médica. Isso aqui é uma nomenclatura que é dada por alguns pesquisadores, por pessoas interessadas no tema, vendo sintomas que são causados em pessoas que utilizam de forma indisciplinada o celular. Nomofobia é uma palavra criada pela aglutinação de uns termos em inglês, no mobile phone phobia. Então significa que é uma fobia que é gerada pelo afastamento do aparelho, pela ausência do aparelho móvel, né, no caso o celular. Mas vamos lá ao conceito. É um comportamento de dependência e consequentes sentimentos de ansiedade e ou angústia quando o celular não está disponível. A gente entenda não disponibilidade quando o celular, seja não estando com a pessoa, né, estando em outro lugar, ou não está disponível, você está desligado, ou algum problema, ou alguma situação que torne impossível utilizá-lo. É um vício gerado ao longo do tempo de contato com o celular e causa uma fobia. Fobia, você entenda, não só como medo. Fobia é um medo patológico. Quando a pessoa sente que está desconectada do mundo pelo fato de não ter o celular à sua disposição. Então, segundo aquelas pessoas que pesquisam a nomofobia, ela não é considerada uma doença em si. Ela representa uma consequência dessa situação de afastamento da pessoa com contato com o celular. A pessoa está tão dependente
cria um vício tão forte da utilização do smartphone, que é uma situação por exemplo, a bateria se esgote e o aparelho fique ali desligado por algum instante, já se torna um inferno na vida da pessoa, devido à extrema dependência que esse aparelho tem na vida de tantas e tantas e milhões de pessoas. E é importante a gente dizer que justamente não é só a nomofobia que é um problema existente nessa relação ruim entre a pessoa e o smartphone. Daí nós tiramos também outras consequências desastrosas para a vida da humanidade. Depressão, irritabilidade, insônia, parassonias. Inclusive nós chegamos até já a comentar aqui na nossa quadrilogia, se você não viu a quadrilogia, você retorna lá e veja, sobre justamente os problemas de sono relacionados à má utilização do celular. Há uma desregulação do sono, há problemas de articulação e de musculatura, problemas nas vistas, na visão, desnutrição. Jovens aí estão chegando até a morrer pelo fato de estarem tão conectados em jogos, né, no smartphone, que não se alimentam direito, se tornam desnutridos e chega até a ter situações de morte. Eu já vi até matérias nesse sentido. Déficit de atenção ou mesmo pensamento acelerado, inclusive, que é uma síndrome do pensamento acelerado. Embora a gente possa dizer que não seja, talvez, em algumas circunstâncias, a causa direta do problema, ele é um potencializador desses problemas psicológicos e somáticos. Então, é preciso a gente parar para refletir e saber como é que está a nossa relação com o smartphone, para evitar a nomofobia, que a gente já descreveu aqui, essa situação justamente de angústia quando o aparelho celular não está presente ou não está funcionando, ou seja lá o que for, ou seja, quando a gente está longe dele. Parece que aqueles amores, né? Quando o amor tá longe, infelizmente, acho que hoje em dia não consegue nem a pessoa ter mais amor pelo celular do que por outras pessoas. Isso aí parece que a cara do mundo é essa, que antigamente, quando ficava-se longe da pessoa amada, a pessoa ficava angustiada e etc. Hoje é o contrário. Se fica longe do celular, parece que o mundo está se acabando. Então, é necessário a gente repensar a nossa relação com o celular, com o smartphone. O smartphone é importante? Mas ele não é mais importante do que a vida. É importante a gente visualizar isso aí, ok? Então hoje é essa nossa reflexão hoje aqui em torno desse tema. Na nossa próxima segunda-feira, tô aqui até esqueci perdendo o dia aqui, na nossa próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um tema aqui pelo nosso canal Episteme com Marcel. Muito obrigado, um beijo para todos!